O interesse desse estudo é o entendimento da convergência entre autoria e construção da autoimagem subjetiva e corpórea negras LGBT no cinema e no audiovisual no Brasil. Trata-se de refletir sobre a instauração de um novo campo da imagem, a partir do duplo posicionamento diante e atrás das câmeras, de atores sociais tradicionalmente compreendidos como sujeitos da representação, tratados em chaves estereotipadas, ocupando posição duplamente marginal em relação ao protagonismo e na definição diegética dos papéis. Aqui levamos em consideração o deslocamento radical que reposiciona essas demarcações exclusivas e as relações de poder. Há uma cultura audiovisual negra emergente no Brasil. Nela, realizadores negros em distintas funções constroem as representações da negritude brasileira, em que pesa sobretudo um deslocamento radical à medida que possam se valer do poderoso instrumento da construção de suas próprias narrativas em distintas chaves. E aqui vale destacar as mulheres e a comunidade LGBT que despontam no cenário em que seu protagonismo ainda é escasso. Em se tratando da comunidade LGBT, ressaltam-se a visibilidade de corpos e afetos nas representações, sinal potente de enfrentamento e posicionamento afirmativo, mesmo em circunstâncias em que imperam a violência no país líder em rankings internacionais de LGBTfobia. Mesmo assim, em São Paulo ocorre a maior parada da diversidade sexual do mundo, e a decisão judicial recente de aprovação do casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo são sinais de avanço nessas disputas entre conservadores, violentos e progressistas. Ao cruzarmos categorias étnico-raciais, com sinalizadores de gênero e sexualidade, o quadro da opressão se complexifica, pois somando-se aos índices da violência de gênero, algo que Abdias Nascimento nomeia em título esclarecedor de uma de suas obras, O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de Racismo Mascarado. Ao assumir essa compreensão prismática do fenômeno, aqui em evidência, podemos dizer assim que o cinema negro LGBT é uma das janelas da resistência em tempos de forte conservadorismo. Sendo o atual governo federal, após as eleições de 2018, o ponto nevrálgico dessas contentes, em que se assume um discurso declarado em prol da família heteronormativa e cristã, minando-se políticas públicas pela igualdade de gênero que vinham sendo construídas. No cenário de ataques oficiais aos sujeitos dissidentes, de violência e também assassinatos cometidos a essas pessoas, imagens e sons do cinema negro LGBT são primeiramente sobrevivência, e a sua permanência aponta para o poder da resistência, e suas narrativas e representações indicam um imaginário potente a ocupar as telas. Linda Quebrada e suas imagens do documentário Bicha Travesti compõem um campo privilegiado desse estudo. Porém, podemos ir um pouco além, e o que chama a atenção, consequentemente, é a emergência de novos realizadores negros e gays, cujos filmes têm somado prêmios em festivais nacionais e internacionais. Se para Linda Quebrada a autonomeação Bicha Travesti faz sentido na cena artística audiovisual recente, é a ideia de bicha preta, com X, muitas vezes aparece com X, mas aparece também com CH, é a ideia de bicha preta que é dominante, juntamente como traço distintivo em relação ao padrão branco associado ao termo gay. Assim, há um grupo de filmes de não ficção, onde a questão da performatividade dos sujeitos diante da câmera engendra uma forte conexão com os sujeitos atrás da câmera, ou seja, a presença dispara e se conecta ao que entendemos como autorrepresentatividade. Isso parece ser um elo forte entre os filmes aqui considerados. Seja por via do sujeito que se filma, seja por meio do registro do outro, a autorrepresentação como tropa discursivo está colocada e disparada como uma corrente de afetos que encontra na performatividade e na representação uma força estética de criação e resistência. Nesse conjunto, as expressões bicha travesti e bicha preta são potentes nomeações e indicam o poder da palavra em tensão com a imagem, fazem vibrar um conjunto de possibilidades não normativas em que gênero e sexualidade abrem-se para construções identitárias dinâmicas numa aproximação potencial com o que em língua inglesa se nomeia como o campo dos estudos queer.
o que faz emergir o corpo queer, escrevendo uma história da resistência afro-brasileira com os apelos de gênero e sexualidade. Trata-se do corpo como resistência, que também compreendo como o corpo quilombo. E essa reflexão em processo inspeciona a viabilidade e a potência de uma trama conceitual que agrega e faz convergir dois termos, né? Um ligado ao campo fluido e não normativo do gênero e sexualidade, ou seja, o queer, e outro relacionado à história, ao presente e à construção da vida do negro, quilombismo. Termo caro ao pensamento de Abdias Nascimento, que lança como movimento, e também a Beatriz Nascimento, que reposiciona o termo quilombo, né, esteticamente e historicamente. O livro Quilombismo, Documentos de uma militância panafricanista, é um trabalho denso e de síntese de uma experiência profunda de arte e ativismo político afrodiaspóricos. Trata-se de uma publicação que reúne textos escritos e tornados públicos em distintos contextos, mantendo como unidade estrutural a denúncia do racismo e os modos de articulação da supremacia branca, avançando para reflexões aprofundadas sobre processos históricos de opressão e a luta pela libertação do negro, sobretudo de abordagem de cunho panafricanista. E essa ideia da libertação também é uma ideia que, obviamente, o Abdias recupera a ideia da libertação a partir de Paulo Freire, que é citado na obra, e faz muito sentido pensar o termo ou a expressão quilombismo também como um gesto, né, que se coaduna essa ideia libertadora que eu vejo esse cinema da Bicha Preta articular a partir desse posicionamento na imagem. Aqui o autor estrategicamente aloca o Brasil nesse paradigma internacional do panafricanismo, onde conflui luta e pensamento. Abdias Nascimento avança em proposições sociopolíticas para a melhoria de vida da população negra, no momento em que não se falava em políticas afirmativas. Apresenta ideias e conceitos sobre a africanidade, fortemente influenciado por Cheikh Anta Diop e outros pensadores, colocando em relevância um ponto de vista sobre a história e a cultura, que posteriormente seria nomeado como multiculturalismo, né? Realça as resistências político-culturais dos povos negros e coloca em relevância questões de gênero, em que a sua abordagem sobre mulheres negras antecipa o que hoje também entendemos como interseccionalidade. Bicha Travesti foi dirigido por Kiko Goifman e Cláudia Priscila, diretores com repertório anterior sobre personagens transgêneros, né? Trata-se de um documentário com a performer cantora Linda Quebrada e que traz também outra performer, Jupe do Bairro, como sua parceira de palco e vida afetiva. Pode passar. Lincoln assina o roteiro. Juntamente com os diretores. E o documentário articula expressões de imagem e som em relação à autoimagem de Lin, o que desdobra em uma autoria partilhada à medida que suas performances, arquivos pessoais, ideias, sociabilidade e intimidade que transcorrem na tela são organizados em parceria. Vou destacar duas críticas, uma primeira da Maria do Rosário do Caetano, que disse o seguinte sobre o filme, né? A partir de um debate ocorrido no Festival de Brasília. No debate no qual Lin falou bastante e de forma muito articulada, ela lembrou a importância do seu trabalho como co-roteirista do filme, já que o casal Cláudio e Kiko, cisgênero, branco, de classe média, não conhecia as vivências das duas transexuais negras e periféricas. Contou também que ela e Ju, por serem pretas, eram no início discriminadas até pelas trans brancas e não periféricas. Abre aspas, é uma fala da Lin. Quando estávamos em atividades comuns, ao final elas pegavam táxi para ir para casa. Ju e eu tomávamos um busão rumo à Quebrada. E se fôssemos convidadas, o que era raro, para dormir na casa delas, era para dormir mesmo, fecha aspas. Uma das sequências
mais elogiadas, uma das sequências mais elogiadas do filme durante o debate foi o banho que Lin e sua mãe, Dona Lilian, alagoana de 66 anos, radicada em São Paulo, empregada doméstica por toda a vida, tomam juntos. Uma se esfregando amorosamente o corpo na outra. O Carlos Alberto Matos, no mesmo festival, destaca o seguinte: no fundo, é um filme manifesto em prol da identidade sexual plural, com a mira apontada na virilha dos machos. Linda Quebrada é uma celebração dos diferenciais, mas o maior deles talvez seja a recusa a abraçar a sôfrega busca dos índices de feminilidade em que se empenha a maioria dos travestis. Linha musculosa, angulosa, maquia-se pouco, não tem seios e demonstra tanto orgulho do pênis quanto do ânus, ambos generosamente arregaçados diante da câmera em vídeos caseiros. Ela admite mesmo ter dúvidas quanto ao fazer materialmente com seu corpo, embora o politize quanto pode. No documentário, Linha é aguerrida em suas performances, e daí desdobra um afrontamento associado à reflexão constante sobre formações discursivas de corpos e sujeitos, algo que aproxima seu vocabulário dos eixos aos estudos queer. E conceitualmente há um profícuo diálogo com o conceito de homoarte que o Hilton Garcia tem desenvolvido. Na verdade ele já desenvolveu, mas eu acho que durante os anos 2000, no momento em que a cena talvez não tivesse artistas com essa dimensão, e eu acho um conceito extremamente profícuo para a gente dialogar aqui dentro dessa ideia que eu estou desenvolvendo. São falas e gestos, coreografias que se somam às tecnologias de produção das periferias no corre da sobrevivência, como também as tecnologias da subjetividade, que o corpo travesti, a bicha preta, é a resistência, um corpo quilombo, ou corpos quilombos. Uma outra configuração espaço-temporal de uma negritude trans que indica a leitura do filme a partir de uma matriz cara à ideia do cinema negro, a invenção do mundo negro. E aqui eu penso o quilombismo como uma das possíveis respostas às tramas estéticas dessa expressão visual e sonora e a força política de suas combinações. É isso. A gente se apropria desse conceito de dandismo, né, sobre o qual eu vou me aprofundar um pouco mais daqui a pouco. E a gente utiliza esse conceito como uma lente através da qual a gente observa alguns filmes brasileiros recentes, filmes que em geral circularam muito pouco e que existem mais ou menos à margem tanto do cinema de indústria quanto do cinema mais artístico, do circuito de festivais. Bom, e o caso do multiartista recifense Socha, né, sobre o qual eu vou falar agora, é paradigmático nesse sentido. Esse é Socha. Ele já realizou 7 curtas-metragens, todos produzidos sem o apoio de qualquer fonte de financiamento, a maioria deles jamais exibido em qualquer sala de cinema, mesmo no contexto de festival. Os filmes que ele realiza são disponibilizados gratuitamente no YouTube, mas também sem que haja qualquer planejamento ou estratégia de carreira ou expectativa de público ou de monetização desse conteúdo, né? Então a gente não poderia também enquadrar a Socha como um produtor de conteúdo para plataformas digitais ou um youtuber no sentido mais profissionalizado do termo. Também não é disso que se trata. Essa posição ambiguamente alheia ao circuito legitimado das artes, que Socha não tem, pode ser lida simultaneamente como uma escolha estético-política, mas também como uma pose. Uma postura crítica para com os consensos de uma classe artística que ele enxerga como excessivamente dependente de editais de produção e de certos convencionalismos de comportamento e respeitabilidade. Em uma cidade como Recife, na qual a classe artística frequentemente ostenta um capital cultural cultivado desde o berço e cuja rede atravessa e se miscui com a família e com a universidade, Socha, negro, gay, periférico, irrompe como uma anomalia, tornando visível o sistema implícito de privilégios que estrutura a cena alternativa, de cujas ansiedades ele debocha com um humor corrosivo. Mas Socha também tem uma relação ambígua com movimentos sociais, né?
tanto aqueles relacionados ao direito à cidade, né, que foram tão significativos e importantes em Recife na última década, especificamente no movimento Ocupa Estelita, quanto aqueles organizados a partir da identidade, né, seja racial, sexual ou de classe, como eixo central de autocompreensão e luta política. Seus filmes não se encaixam com facilidade em qualquer tradição de cinema militante ou abertamente político, se por esses termos se entende a tematização de opressões ou a reivindicação explícita de justiça social ou reparações históricas. Essa posição ambígua de Socha, né, essa persona que ele cultiva, intensamente social, mas alheia às redes de interesses, frívolo e ferino, fascinante e um tanto intimidador, é uma postura que eu considero exemplarmente dandy. Mas afinal, o que é um dandy, né? Esse termo remonta à Europa, mais especificamente à Inglaterra, no começo do século XIX, um período de transformações políticas e sociais intensas, quando, nas palavras de Baudelaire, né, no seu clássico texto sobre o dandismo, abre aspas, né, a democracia não se tornou ainda todo poderosa, em que a aristocracia está apenas parcialmente claudicante e vilipendiada. Fecha aspas. Bom, ao contrário do que por vezes parece ressaltar o senso comum, o dandy não é um homem rico obcecado por roupas. O dandy, primeiro, não precisa ser um homem de posses, ele precisa apenas viver como um. E, para tanto, o essencial não é o dinheiro, mas o crédito, o prestígio ou simplesmente a ousadia de viver glamourosamente, apoderando-se de todos os espaços, exigindo acesso a todos os lugares, mesmo ou principalmente aqueles que seriam interditos à sua classe social. Mas não é pela via de uma militância explícita que Socha se apodera desses espaços de privilégio. É por uma recusa em aceitar a existência de impeditivos, uma recusa a se enxergar como alguém que pode ser excluído e recusado. O mundo é seu e ele vai tomá-lo da maneira que ele quiser. O dandy não é necessariamente um aristocrata de família com um sobrenome célebre e um patrimônio para cuidar, e muito menos é um burguês regido por uma ética do trabalho, da produção e do acúmulo. O dandy muitas vezes é alguém cuja classe social é nebulosa, cujas origens são encobertas de mistério, cuja aura é potencializada pela sua difícil classificação. Se o dandy encarna um ideal de elitismo absoluto, este é um elitismo paradoxalmente democrático. A superioridade aristocrática do dandy, a princípio, não é vedada a ninguém por motivos mesquinhos como fortuna ou pedigree. Na vida e no cinema de Socha, o luxo, a beleza e o glamour são direitos de qualquer pessoa. Para o dandy, o essencial é a aparência. A sua verdade é a máscara, a pose e a afetação. Nada é mais sério que a frivolidade, nada é mais profundo que a superfície. O dandy é uma espécie de artista, mas a sua obra é a própria vida. Seu visual, a sua persona, a sua espirituosidade e seu glamour. Se o dandy produz uma obra, seja de literatura, pintura, cinema, a sua relação com a produção artística não é uma relação profissional de carreira, visando lucro financeiro ou mesmo acúmulo de capital cultural. Não há uma identificação do dandy com a profissão, com o trabalho, com as preocupações vulgares e mesquinhas do trabalhador ou do empreendedor ou mesmo do artista profissional. Socha faz seus filmes à revelia do circuito, acumulando funções de diretor, ator, maquiador, figurinista e contando com a ajuda de amigos da cena underground de Recife e também do Rio de Janeiro e de Brasília, onde ele já fez alguns filmes. Uma rede de jovens estilistas, DJs, drag queens, modelos, performers e artistas inclassificáveis com a preponderância de mulheres trans e travestis. Um universo de personagens fabulosas, locais deslumbrantes, aventuras excitantes. Com pura força de vontade e criatividade artística, Socha inventa o mundo que quer. No mundo de Socha, um pequeno apartamento recifense pode ser o loft de uma top model em Londres, o glamour de Recife é uma notícia internacional e a capital pernambucana é uma metrópole cosmopolita inserida nos fluxos globais da moda e da comunicação. Apropriando-se de imagens de arquivo, Socha promove uma equivalência entre visões de riqueza e as tomadas no metrô e no centro da cidade. Não há propriamente ironia nessas aproximações,
Não é um contraste humorístico que Socha promove entre aspirações luxuosas e realidade precária. Pelo contrário, através da sua lente, Recife é uma metrópole do século XXI, suas atrizes são estrelas internacionais. É claro que a precariedade se impõe na imagem, nas limitações técnicas de uma produção de orçamento zero, na pobreza de algumas locações, no abandono e descuido do poder público com o centro da cidade. Mas há também um senso de estilo e uma inteligência na montagem e um apuro na seleção da trilha sonora que transformam seus filmes em videoclipes globalizados. Esse tema da transformação por meio do glamour está presente de forma mais explícita em Metrópole, que é uma colaboração que Socha fez com o coletivo Surto e Deslumbramento, lá de Recife. As cenas finais desse curta, Metrópole, foram gravadas na encruzilhada da Avenida Manuel Borba com a Rua das Ninfas, no centro de Recife, onde fica situada essa boate Metrópole, né, que é a maior boate gay de Recife. E ao redor da Metrópole tem um conjunto de bares e clubes, barracas de espetinho, isopor de ambulantes, que fazem da rua uma festa LGBT popular e multiforme. No meio da rua, com essa cadeira metálica dobrável de bar, ela executa a coreografia do número Mein Herr, do musical Cabaré, de Bob Fosse, enquanto a câmera gira ao redor, capturando a confusão de gente, de táxis e barracas. Referenciando simultaneamente a personagem Sally Bowles e a atriz Liza Minnelli, Socha traça conexões entre seu cinema precário, a fábrica de sonhos, que é Hollywood, e a tradição de vaudeville que Cabaré resgata. A boate Metrópole se transforma no Cabaré Kit Kat Club, a Recife do século XXI vira a Berlim dos anos 20, e o glamour mambembe, sujo e vital da noite alemã às vésperas do nazismo brilha de novo na encruzilhada do centro de uma capital nordestina. Completamente enraizado no lugar onde foi filmado, o filme aspira ao mundo todo e a todas as épocas. As oposições entre centro e periferia, entre colônia e metrópole, deixam de fazer sentido. O dandismo dos filmes de Socha não diz respeito só ou mesmo principalmente aos personagens, mas a uma atitude perante o mundo. Um interesse promíscuo pela superfície de tudo, o universo lido como uma sucessão de imagens sem profundidade, com as quais o dandy pode se engajar de forma indiscriminada, com igual fascínio, mas sem arroubos de paixão. Essa é uma postura, aliás, eminentemente fashionista, que achata todas as experiências e reduz tudo a uma questão de estilo. E para finalizar, assim, no começo da apresentação eu me referi a Socha não como cineasta, mas como multiartista, que é a maneira como ele próprio se define. Isso porque o seu engajamento com o cinema é instável, estando sujeito às flutuações do seu interesse no formato. Sua obra mais consistente é a sua própria vida, sua persona construída nas noites e nas redes sociais. Suas criações artísticas são como extensões dessa personalidade, partilham da sua aura, seu estilo e seu senso de humor. O risco que o dandy artista assume em relação ao futuro é que as suas criações sejam tão impermanentes e fugidias quanto ele próprio, aparições fadadas ao sumiço. A despeito da proliferação de imagens de si que Socha promove, a presença de cada uma delas é efêmera, dependente dos seus caprichos, bem como dos mecanismos de indexação e arquivamento das redes sociais. Socha frequentemente deleta páginas e perfis do Facebook, apaga imagens do Instagram e também oculta seus filmes do YouTube, tornando-os inacessíveis. E, inclusive, assim, eu nem sei se esses filmes estão disponíveis no YouTube no momento, porque às vezes ele oculta, depois eles voltam, enfim. Então a permanência do legado de Socha é incerta. Quantos dandys não brilharam intensamente enquanto presentes, para depois sobreviver apenas como coleção de lendas e anedotas? Esta apresentação, assim como o capítulo do livro dedicado a ele, é, de certa maneira, a nossa tentativa de reter um reflexo do brilho de Socha.